Olá! Muito se fala em economizar água para evitar a sua escassez, mas o que a gente pode fazer com aquela água já utilizada, ou seja, água suja? O Laboratório de Energia e Meio Ambiente da UFSC desenvolveu uma tecnologia que permite a reutilização de água. E para conversar mais sobre essas pesquisas, o UFSC Entrevista de hoje recebe os professores do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, professora Regina Peralta Moreira e professor Humberto Jorge José. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado também pelo convite. Obrigada. Sejam bem-vindos ao UFSC Entrevista. Então, para começar, eu gostaria de saber de vocês como que surgiu a ideia desse projeto, desde quando vocês estão trabalhando na reutilização de água. Bem, o Laboratório de Energia e Meio Ambiente já tem uma linha de pesquisa em tratamento de águas e efluentes industriais há mais de 15 anos. E há alguns anos atrás, nós temos sido procurados por indústrias do estado de Santa Catarina que têm problema de escassez de água e também desenvolvemos outros projetos onde também desenvolvemos catalisadores, adsorventes e novas tecnologias para tratamento de água. Essa necessidade de reduzir o consumo, de reciclar a água, então fez com que a gente tivesse a oportunidade de unir duas linhas de pesquisa, onde a gente estava desenvolvendo novas tecnologias para tratamento de águas efluentes e visando o reuso de água. Daí então, nós passamos a trabalhar com os dois projetos em conjunto, com a possibilidade de tanto desenvolver uma indústria regional, uma indústria química que seja capaz de oferecer tecnologia para reuso, tanto industrial como também para reuso de água de esgoto doméstico ou para outros fins de reuso, como também visando a economia, preservando o meio ambiente, qualidade de água e aí reservando aquela água de qualidade melhor para fins potáveis e para distribuição de abastecimento público. Esses projetos foram unidos em torno de uns 5, 6 anos atrás e desde então a gente está desenvolvendo os dois projetos em conjunto. Perfeito. E professor Humberto, como que é feito esse processo de reciclagem da água? Bom, primeiro foi desenvolvido paralelamente os dois projetos. Aproveitando um resíduo industrial e desenvolvendo o óxido de ferro para tratamento de água, como parte de um reagente de um processo. E, por outro lado, também um projeto que se tinha com reuso de água. Então, esse reuso de água, dependendo do limite de utilização, dependendo do limite de potabilidade, você pode colocar várias etapas no processo, né? Então, esse produto pode ser utilizado como filtro, suspensão ou disperso na água ou suportado em um determinado material. E o processo como todo ainda pode ser utilizado membranas, adsorventes como carvão ativado, radiação ultravioleta para desinfecção e assim por diante. A nanotecnologia que vocês estão empregando nesse projeto, como que ela funciona, professora? Bem, durante o desenvolvimento de dióxido de ferro, nós observamos que se conseguíssemos produzir nanopartículas, ou seja, de tamanho bastante reduzido, a atividade catalítica e a capacidade de adsorção poderiam ser grandemente melhoradas. Então, nós visamos produzir partículas de tamanho bastante reduzido, que tenham uma área superficial bastante elevada por unidade de massa, com esse objetivo de ter uma maior capacidade, tanto de remoção de metais pesados, compostos fenólicos, compostos coloridos, uma vez que partículas diminutas, né, ou seja, de pequeno tamanho, elas teriam uma maior capacidade de remoção. Daí o desafio de produzir as nanopartículas de dióxido de ferro, a gente teve que partir, né, de um processo que, como o professor Humberto falou, a gente tinha inicialmente matéria-prima, era um subproduto, ou seja, era um material que não tinha características de adsorção ou mesmo como catalisadores, e passar por várias etapas de processamento até que a gente atingisse o grau de pureza necessário, né? Então a gente conseguiu produzir primeiro em escala de laboratório, passamos por uma unidade piloto e testamos as condições de síntese em escala industrial para produzir as nanopartículas. Então esse material que nós produzimos, que tem as características adequadas para essas tecnologias de tratamento visando o reuso de água, tem dimensões na faixa aí de 100 a 500 nanômetros de comprimento
por diâmetro da faixa de 20 a 30 nanômetros, formando então partículas aciculares ou nanotubos de dióxido de ferro, que é o que a gente também tem observado e conseguimos produzir. E as características desses materiais são muito úteis para usar em combinação com oxidação avançada, combinado com ozônio ou com peróxido de hidrogênio. Uhum. E essa tecnologia desenvolvida por vocês, ela pode ser utilizada apenas em resíduos industriais ou também de resíduos domésticos? Nós fizemos várias aplicações, nosso objetivo é desenvolver as aplicações para esses materiais. Nós tivemos, em escala de laboratório e em escala piloto, resultados muito bons no tratamento do esgoto tratado, né? Então, o esgoto doméstico passa por um processo convencional de tratamento, pelo processo de lodos ativados, e o polimento final usando a tecnologia que a gente desenvolveu. Então, nós testamos para esgoto doméstico, testamos também em escala piloto para águas naturais, para produzir água potável e para distribuição também. Além de água industrial, que é o foco inicial do nosso trabalho. Essa água potável que a professora cita, ela tem todas as características de uma água potável. É incolor, sem gosto, sem cheiro. Sim, a gente faz toda uma varredura de todos os padrões de potabilidade para classificá-la como água potável. Então, existe uma portaria do Ministério da Saúde que estabelece vários parâmetros de monitoramento e isso a gente já fez algumas vezes com algumas, tanto com esgoto doméstico como as águas naturais e algumas qualidades de águas industriais. Ou seja, para garantir um padrão de potabilidade, todos os parâmetros físicos e químicos de água potável têm que ser atendidos. E professor, essa água reutilizada, ela é aplicada aonde dentro das indústrias? Bom, pode ser aplicada para sistema de refrigeração, pode ser aplicada para limpeza de maneira geral, desde que devidamente desinfectada e tal, com sistema de radiação ultravioleta ou mesmo cloração, que é obrigado por legislação também. E simples fato de entregar água limpa e purificada aos rios também já é importante. Quer dizer, o simples fato de você tratar a água em nível tão bom quanto você coletou dos rios, dos mananciais de água, já é importante. Mas pode-se utilizar em diferentes pontos da rede. Só não pode utilizar em indústria de alimentos, por exemplo, isso aí é mais restrito, porque realmente há uma legislação e é mais complicado. Rigorosa, né? É rigorosa. Então, tudo depende do nível de potabilidade, do nível de pureza, da qualidade de água que você deseja. Disso vai depender, então, todas as etapas e toda a rigidez no tratamento ou do reuso dessa água e as tecnologias implementadas. Professores, nós vamos fazer uma pausa e o UFSC Entrevista volta já.